Olá, está começando mais um Pauta Aberta. Olá, Rafael. Olá, Vanessa. Olá para você que está acompanhando a programação da TV Evangelizar. A partir de agora, muita informação aqui junto com a gente. E nós começamos o programa de hoje falando sobre a distribuição de máscaras para profissionais de saúde do Hospital de Clínicas aqui de Curitiba. Foi uma iniciativa da obra Evangelizar junto com algumas empresas aqui de Curitiba. Acompanhe. O uso das máscaras é essencial para proteger profissionais que atuam na linha de frente no combate ao novo coronavírus. O problema é que, nesse momento de pandemia, a procura por esse item aumentou muito. Os hospitais estão enfrentando dificuldades para conseguir o material. De modo geral, todos os hospitais do país, do mundo inteiro, estão com dificuldade em conseguir os equipamentos de proteção individual. Pensando nisso, a empresa Filtros 1000, em parceria com a obra Evangelizar é Preciso, decidiu ajudar. A empresa, que fica na região metropolitana de Curitiba, fabrica vários tipos de filtros, mas nessa fase teve que diminuir a produção. Foi aí que surgiu a ideia de utilizar a matéria-prima e o maquinário para concretizar um gesto de solidariedade. Nós transformamos a nossa fábrica e que hoje, antes dessa doença, nós tínhamos 140 funcionários e simplesmente de uma semana para outra nós contratamos mais 90 pessoas para trabalhar conosco. Transformamos a nossa fábrica, eu creio que uma boa fábrica, porque a gente está muito feliz produzindo filtros, máscaras para atender vários setores. No total foram doadas 5.000 máscaras. O Hospital de Clínicas de Curitiba, que é o maior do Paraná, foi um dos beneficiados. Padre Reginaldo Manzotti fez questão de acompanhar a entrega. Nós queremos, em parceria, fazer essa doação. É pouco, mas aquilo que a gente doa com carinho sempre ajuda. Nós queremos entregar para a senhora e dizer que, além dessa doação, contar com as nossas orações, porque eu acredito que o momento que vocês estão vivendo é um momento bastante difícil. A presença de vocês aqui, ela vem em dois sentidos. Um, de que estão fornecendo para nós material de proteção para os nossos funcionários, mas principalmente a fé e a espiritualidade, a tranquilidade que você está trazendo hoje aqui no hospital. Muito obrigada. Padre Reginaldo também rezou junto com os colaboradores na intenção dos pacientes e de todos os profissionais que trabalham no hospital. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos. Que Deus abençoe a todos os que estão aqui. E além das máscaras, um outro presente muito especial marcou esse momento. Eu gostaria de deixar essa imagem das Santas Chagas, que eu acredito que o mundo está chagado. E nada melhor do que as Santas Chagas de Jesus, dolorosas e gloriosas, para resgatar essa humanidade tão machucada que estamos vivendo. Que possa ser também de espiritualidade para vocês. Muito obrigada. Outra instituição beneficiada com a doação foi o Hospital Nossa Senhora das Graças, que também fica em Curitiba. Hoje o maior problema que nós temos aqui no nosso hospital, e acredito que seja para todos os hospitais que estão aqui à disposição do atendimento ao paciente de Covid-19, é a disponibilidade do IPI. Hoje eu não estou encontrando IPI no mercado para que eu possa estar suportando as necessidades que os hospitais ainda não chegaram ao ponto de ter. Nós ainda acreditamos que possa acontecer uma onda diferente, que nós possamos estar recebendo pacientes de Covid e temos que ter um estoque suficiente para poder garantir que o profissional da saúde esteja preservado durante a prestação do serviço no seu dia a dia. E essa iniciativa não vai parar por aqui. A intenção da empresa e da obra Evangelizar é Preciso é ajudar hospitais de todo o Brasil. Nós vamos estruturar uma equipe de trabalho para que a gente possa também ajudar outros hospitais de campanha, aqueles que estão recebendo os doentes, aqueles que estão na frente do trabalho sobre a prevenção do Covid e aonde vai estar chegando pessoas, infelizmente com o vírus, nós vamos estar ajudando e fazendo uma doação.
Parabéns à empresa Filtros 1000, não é, Rafael? E a obra Evangelizar por essa atitude, né, essa doação. A gente ouviu o médico dizendo, eles estão precisando de EPIs, né, que são os equipamentos de proteção individual. Então, fazer o bem, veja só como é importante, principalmente nesse momento, pode salvar vidas, porque esses profissionais estão salvando vidas, não é? Verdade, Vanessa. É o que a gente sempre fala aqui, né? Se cada um fizer a sua parte de uma forma correta, consciente, todos nós sairemos melhores dessa situação, né, Vanessa? Sempre, com certeza. E olha só, no sábado de Aleluia já é tradição que as comunidades ucranianas e polonesas abençoem os alimentos. Este ano a tradição foi mantida, mas de uma maneira diferente aqui em Curitiba. Os alimentos foram abençoados num sistema drive-thru. Olha só. A bênção dos alimentos no sábado de Aleluia é uma das celebrações mais tradicionais das comunidades ucranianas e polonesas. A regra da nossa quaresma, do nosso jejum, é muito respeitada, é muito forte. Nós deixamos de comer muitos alimentos e quando nós celebramos a Páscoa, nós voltamos a ter esses alimentos em nossa mesa. Mas antes de nós ingerirmos esses alimentos, nós lembramos de agradecer a Deus por termos esses alimentos. Em respeito ao distanciamento social contra o novo coronavírus, a bênção deste ano na Catedral Católica Ucraniana de São João Batista, em Curitiba, no Paraná, foi especial e de forma segura para os fiéis. Por conta da pandemia do coronavírus, nós mudamos, estamos fazendo nesse sistema de drive-thru para que possamos nos proteger e proteger também os nossos paroquianos, todas as pessoas que procuram essa bênção. Esta foi uma forma de manter a tradição mesmo em tempos de pandemia. E apesar de toda esta mudança, há algo que nunca se modifica e se renova todos os dias, que é a fé. Representantes da comunidade polonesa usaram as redes sociais para transmitir a celebração que normalmente é realizada no Bosque do Papa, em Curitiba. Thaís preparou com carinho a cesta à base de frutas, pascas e os ovos pintados durante a quaresma, que fazem parte da tradição ucraniana. Com emoção, ela relembra a herança cultural passada de geração em geração. Está sendo diferente para todos nós. E assim, pelo menos a gente consegue manter e cultivar a tradição. Deus ressuscitará em todos, né? Que a gente tem que ter fé e que tudo isso vai passar e a gente vai sair mais reforçado. Mesmo com a modificação que garante a segurança dos fiéis, quem participa todos os anos aprovou a iniciativa da comunidade. E aprovamos, né? E com certeza a nossa Páscoa terá uma diferença muito grande. Estamos acompanhando pelas redes sociais, pela internet, né? Mas ainda faltou aquela presença dentro da igreja mesmo, né? Porque como a gente é católico, né? A gente preza muito por isso. E ainda nesse sistema drive-thru, vários fiéis de várias cidades do Brasil puderam celebrar a Páscoa recebendo a comunhão dessa forma. Olha só que interessante. Assim como aconteceu durante toda a Semana Santa, o domingo de Páscoa, quando celebramos a ressurreição de Jesus Cristo, também foi atípico por causa da pandemia do novo coronavírus. As igrejas ficaram fechadas e as celebrações foram realizadas sem a presença dos fiéis. E eu quero que você tenha consciência que o sepulcro vazio é a realidade da nossa fé. E todas as suas fotos estão aqui. E eu e você também, não é? Porque o que é que a gente quer? Não é isso que a gente deseja? Ressurreição. Mas mesmo sem poder participar da missa, os fiéis não deixaram de vivenciar esse momento de fé. Aqui no Santuário de Nossa Senhora de Guadalupe e de Jesus das Santas Chagas, no centro de Curitiba, foi montada uma estrutura do lado de fora para que eles pudessem receber a comunhão. Durante toda a manhã, os fiéis receberam as hóstias dentro dos veículos, mas quem veio a pé também pôde comungar. Tudo foi realizado dentro das normas de segurança. Logo que anunciado que teria a comunhão no domingo pascal, foi-se pedido que todas as paróquias tomassem esses cuidados. E realmente, todos estão usando máscara, usando um face shield, álcool gel antes da pessoa comungar, cuidando realmente para que não haja disseminação do vírus.
A iniciativa foi da Arquidiocese de Curitiba, uma forma de oferecer conforto nesse momento de tantas incertezas. Em conversa com as autoridades sanitárias, tudo foi explicado e eles nos recomendaram muito. Grandes companheiros foram. Nossa gente está precisando dos consolos do Senhor. É preciso que esses momentos exigentes sejam assinalados pela presença consoladora do próprio Senhor. E nós temos a Eucaristia como uma dádiva de Deus. Os fiéis, é claro, ficaram emocionados. É uma graça de Deus isso, sabe? Porque tanto tempo a gente fica sem a comunhão na semana toda. Então hoje está sendo uma graça muito grande para mim. Nós não estamos podendo nos retirar de casa durante o momento dessa crise toda, nessa pandemia que nós estamos vivendo. Então é muito importante a gente poder estar recebendo o corpo de Cristo hoje. É um momento de reflexão, da gente repensar, né, dos nossos atos. E de fato, né, acho que tudo que está acontecendo é porque a gente faça essa reflexão e sejamos umas pessoas melhores, né, com a palavra de Deus, né, e esse momento de ressurreição, né, e de renovação das nossas vidas. Acho muito importante isso. Emoção que também tomou conta do padre Reginaldo Manzotti. Nunca a igreja viveu uma situação dessa. E é a forma que nosso arcebispo escolheu, com os auxiliares, de poder atender as pessoas, dar um pouco de conforto e, na verdade, celebrar a Páscoa, né? E é muito emocionante porque eu vi pessoas com sonda, pessoas doentes, que às vezes o filho trazendo o idoso. Eu digo, nunca vivi isso. Eu estou muito emocionado hoje porque é uma expressão muito grande de amor à Eucaristia e de sede de Deus. Padres de outras paróquias fizeram questão de participar. Viver a Santa Páscoa dessa forma, com essa pandemia, com a Covid-19, é algo extraordinário. Tenho certeza que você nem eu nunca ouvimos que passaríamos uma Semana Santa, a Páscoa do Senhor dessa forma. Por isso, a graça de Deus que toca o nosso arcebispo e assim determina que os padres ofereçam à frente das suas capelas, igrejas ou no pátio a Eucaristia. E nessa data, um sentimento de solidariedade tomou conta dos fiéis. Foram doados muitos alimentos que serão encaminhados para comunidades carentes pela obra Evangelizar é Preciso. Vanessa, como disse o padre Reginaldo Manzotti nessa reportagem que nós acabamos de ver, as pessoas realmente mostraram o amor à Eucaristia. Nossa. Quantas pessoas nós vimos aqui, não só na primeira reportagem a bênção dos alimentos. A bênção dos alimentos da colônia... Os ucranianos e poloneses. E os poloneses, e também nessa que nós vimos aqui do lado do santuário, as pessoas realmente, né, todas muito emocionadas em receber o corpo de Deus. Me chamou muito a atenção a emoção das pessoas, verdade. Rafael, né? Que é um momento que as pessoas estão precisando mesmo dessa espiritualidade, desse conforto. E parabéns à igreja por proporcionar este momento. Se reinventando, como a gente sempre fala, né? Exato, inclusive nesse aspecto. E ninguém esperava realmente que fosse uma Semana Santa como essa, mas eu acho que está todo mundo saindo mais forte. Com muito mais fé. É verdade. O Exército Brasileiro tem tomado medidas em todo o Brasil para ajudar durante esta pandemia, inclusive com a produção de máscaras. Quem tem mais informações sobre esse assunto e conversa com a gente ao vivo é a repórter Heloísa Brunkel. Olá, Heloísa. Boa tarde, Vanessa. Boa tarde, Rafael. Boa tarde a todos vocês que estão acompanhando a TV Evangelizar. Exatamente, Vanessa. Aqui no Paraná, um pavilhão do quartel foi disponibilizado para a produção dessas máscaras. Hoje nós vamos conversar com o Coronel Marcelo Sérgio. Ele é comandante do Parque Regional da Manutenção 5. Coronel, boa tarde. Seja bem-vindo ao nosso programa. Boa tarde, obrigado. Coronel, qual a importância de confeccionar esses equipamentos?
Essas máscaras elas estão sendo usadas pelas tropas do Exército Brasileiro nos estados do Paraná e Santa Catarina, tropas essas que estão apoiando o combate ao coronavírus. Mas tão importante quanto isso é que nós liberamos as máscaras profissionais para serem usadas pelos trabalhadores de saúde, os médicos e as enfermeiras. Ótimo, Coronel. Como está funcionando essa linha de produção das máscaras? Nós funcionamos em turnos de trabalho de mais ou menos 12 militares cada turno e nós fabricamos cerca de 15 mil máscaras mensais. Ótimo, Coronel. E por quanto tempo vocês vão produzir essas máscaras? A nossa intenção é nós permanecermos produzindo diuturnamente enquanto for necessário combater essa pandemia, ajudando a sociedade brasileira a combater o coronavírus. Coronel, é importante lembrar que essa ação não é só aqui no Paraná que está acontecendo, né? Ela é uma ação nacional. Correto. Nós temos várias organizações militares do Exército Brasileiro em todo o país, contribuindo com esse esforço de produzir máscaras e outras ações para combater a pandemia. Ótimo, Coronel. Muito obrigada pela sua participação e pelos esclarecimentos. Eu que te agradeço. Muito obrigado. Nós voltamos com vocês aí no estúdio. Obrigada, Heloísa. A gente tem que destacar também que o Exército Brasileiro, em várias cidades do Brasil, está se mobilizando para fazer a doação de sangue, porque neste momento os bancos de sangue estão com os estoques baixos, então o Exército também está ajudando neste sentido. E uma das consequências da pandemia do coronavírus é o isolamento social. E com ele vem também a questão do aumento dos acidentes domésticos. Nós estamos recebendo aqui, ela que é médica, a Janaíne Francisca Mançaneira. Ela é pediatra do Hospital Universitário Evangélico Mackenzie, aqui em Curitiba. Janaíne, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigada, eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui com vocês. Janaíne, boa tarde. Você percebe que houve realmente um aumento no número de acidentes com crianças agora? Sim, a gente tem percebido bastante esse aumento, tanto em relação aos traumas, às queimaduras, aos acidentes domésticos mesmo, né? Lá no nosso hospital, a gente é um hospital referência de queimaduras e é um hospital com pronto atendimento aberto. Então, isso tem acontecido bastante, assim, é uma coisa que está bem evidente. Janaíne, você falou com relação à queimadura. Essa queimadura tem alguma coisa a ver com o uso do álcool gel ou não? Até o momento, a gente não tem percebido isso. O que a gente percebe é um maior aumento das queimaduras pelo fato das crianças estarem mais em casa mesmo. Cozinha, aquela coisa de estar próximo ao fogão. Elas acabam entrando na cozinha, acabam ficando próximo ao fogão. Então, mais gente num ambiente que não deveria estar, acaba acontecendo isso. Em relação ao álcool, apesar de ter sido liberada agora a venda do álcool líquido, que estava desde 2002 fora das prateleiras, ainda a gente não começou a observar esse tipo de acidente lá no nosso serviço. Mas eu acho que é bom os pais ficarem atentos com relação a isso. Isso, acho que tem que ficar bem atento mesmo. Como eu falei, em 2002 parou de ser comercializado então o álcool líquido. Como a demanda agora do álcool foi aumentada, então foi liberado por alguns dias essa comercialização. Então tem que ficar bem atento, tem que deixar fora do alcance de crianças, não pode estar ali ao acesso, E principalmente enfatizar que em casa a melhor forma de se proteger é através da lavagem das mãos e não com o álcool. Então sempre que possível, não deixar ao alcance das crianças. Janaíne, é interessante você falar que aumentou o número de casos e isso acaba refletindo no que está acontecendo no momento. O isolamento social, muita gente em casa, os pais estão tendo que trabalhar em casa. Sim. E as crianças às vezes ficam sozinhas em alguns momentos, não é? É um perigo. Que cuidados você tem orientado os pais, que eles chegam com a criança machucada? A gente está falando de queimadura, quais são os cuidados no fogão de uma casa? Então, assim, a principal coisa, que tem que ser alertado, o principal assunto que a gente traz para os pais é que cozinha não é local de criança. Então, é o local onde tem maior número de acidentes domésticos, é na cozinha. Então, o que a gente orienta são os portões. Sempre que possível, colocar aqueles portõezinhos para evitar que as crianças cheguem até a cozinha. Mas, quando isso não é possível ou quando acontece, então, alguns cuidados básicos. Como, por exemplo, os cabos das panelas sempre virados para trás, da parte do fogão. Não utilizar as bocas da frente, sempre utilizar as bocas do fundo. Evitar móveis próximo ao fogão, onde, então, essas crianças possam subir e alcançar. E também evitar colocar esses líquidos quentes, às vezes os pais fervem e colocam em cima da mesa para esperar esfriar, então a criança acaba puxando. Então esses são alguns cuidados básicos que devem ser tomados na cozinha. Eu vi também que um dos cuidados básicos seria também com relação a que a gente esquece disso, aquela toalha mais longa nas mesas, Sim, porque a criança acaba puxando, Isso mesmo, acaba a criança puxando e acaba derrubando. Até a gente, acho que é importante... Você falou, do líquido quente em cima da mesa. Sim, acho que é até importante a gente ressaltar aqui, que acho que é uma oportunidade em relação
relação aos andadores, que é uma coisa que a gente traz uma campanha que não deve ser utilizado os andadores. Então, muitas vezes o pai coloca a criança num andador, que deveria ser proibido, longe do líquido quente, mas essa criança tem livre acesso e acaba puxando a mesa, a toalha. A gente teve alguns acidentes que terminaram de forma trágica dessa maneira. Você tinha comentado também anteriormente com a gente fora do ar, o aumento no caso de crianças com lesão porque caiu da bicicleta. Então, neste momento, a gente fala que está todo mundo em casa, mas às vezes aquela saidinha de bicicleta na frente de casa ou no condomínio está acontecendo. Tem que cuidar mesmo com essa brincadeira? Tem. As quedas, né, eu até comentei com você que têm sido bem frequentes, então, tanto quedas de sofá, quedas de cama e bicicleta principalmente. Então, a gente sempre orienta, a gente sabe que é difícil, mas a gente orienta o uso de capacetes, né, e sempre está supervisionado pelos pais. Às vezes, nessa questão dos pais estarem trabalhando em casa, a criança tem a bicicleta e fica ali livre, no pátio, no condomínio, então é importante estar sempre bem supervisionada. Você falou queda de cama, inclusive, acontece muito, mas de bebê, o que acontece? Tanto bebê, que os pais deixam nas camas, às vezes pensam, estava dormindo, coloca a almofada e eles acabam rolando, e até mesmo pela questão da energia das crianças, brincadeiras em cima das camas, pulando, que acabam com certeza deve estar mais tempo caindo, né? A gente tem visto isso porque elas realmente estão dentro de casa e acaba assim, tendo muita energia, então tem que ser bem supervisionado, ficar bem de olho nessa situação. Você deu dicas aqui pra gente com relação à cozinha, né? Eu gostaria de outro cômodo também, que as pessoas frequentam bastante também, não tem como, que seria o banheiro. Quais são os cuidados que os pais devem ter? Exemplo, os pais que têm banheira de hidromassagem dentro do banheiro, outros acessórios, quais são os principais cuidados? Ainda em relação às queimaduras no banheiro, o que a gente orienta sempre para os pais é em relação ao preparo da banheira. Então, muitos pais colocam primeiro a água quente, né, fervem e vão depois pôr água fria e nesse meio tempo a criança acaba virando essa banheira. Então, a primeira coisa é nunca colocar a água quente primeiro. Sempre colocar água fria e depois você usar água fria quente. E depois a quente. Sim, porque se a criança virar, não vai ter nenhum tipo de queimadura. E num segundo momento são os afogamentos, né? Vasos sanitários, as banheiras de hidromassagem e até mesmo o balde. Pequenas quantidades já são suficientes para provocar o afogamento. Então é importante não deixar esses líquidos, né, ou a água, ou produto de limpeza em balde ou banheira com água, sempre esvaziar a banheira depois do uso, sempre tampar o vaso sanitário para evitar esse tipo de situação com as crianças. E você estava falando de deixar longe das crianças, esses produtos de limpeza, eles são muito perigosos para as crianças, sempre deixar no alto, né? E uma grande atração para as crianças, porque né? É colorido, colorido, né? Exatamente, né? Embalagens diferentes. Sempre deixar no alto, né? E a gente orienta muito a não trocar a embalagem. Então, alguns pais compram produtos de limpeza em vidros grandes e depois eles usam em vidros, em frascos de produtos que as crianças geralmente sabem que são para bebê. Então, isso acaba confundindo as crianças. Então, tanto os produtos quanto remédios, deixar no alto e sempre muito bem trancado, porque ainda mais agora com essa situação das crianças dentro de casa, acabam que elas ficam mais expostas mesmo. A gente fala, doutora, das pessoas, né, brincar no quintal, mas a gente sabe que a realidade do Brasil é muito diversa, nós estamos falando para todo o Brasil, e tem pessoas que estão nesse momento em casas muito pequenas, com muitas pessoas. Né? Neste momento, qual seria o cuidado com as crianças mesmo nesse ambiente? Então, assim, a primeira coisa que a gente orienta é fazer alguma coisa para essas crianças, para prender a atenção delas. Então, atividades lúdicas, né? A leitura, a pintura, são coisas que ajudam bastante a evitar alguns outros tipos de acidente. E sempre ficar de olho. Infelizmente, né, os pais, uma pequena distração, já é possível acontecer um acidente. Então, esse tipo de coisas que a gente conversou, de evitar a cozinha, de evitar líquidos, né, em baldes, as banheiras, janelas. Então, às vezes, a gente vê situações de camas, berços encostados em janela. Então, afastar, colocar grades, tentar se proteger da melhor maneira possível, protegendo as tomadas também para crianças menores. Acho que isso tudo é válido. É isso que ela falou, até eu ia dizer, independente de ser uma casa grande ou de um lar um pouco menor, eu imagino também que seja um outro grande risco para as crianças, quinas de mesa, quinas de bancadas. Existe algum dispositivo caseiro que os pais podem fazer com relação, às vezes colocar algum algodão, colocar alguma borracha, alguma coisa nesse sentido?
caseiros, assim, né, não conheço. Eu sei que existem para proteção, mas o que os pais fazem muito é colocar muitas vezes a cadeira, deixar a cadeira mesmo, na quina, colocar em local que não é de passagem dessas crianças, né? Isso tudo ajuda, assim, talvez colocar alguma borracha, alguma coisa que proteja um pouco mais, né? Mas o ideal é que não seja em local de passagem. Janaíne, para concluir a nossa entrevista, eu queria que você desse orientações para os pais em relação à higiene. Você falou que se está em casa, não precisa ficar usando álcool gel. Você pode lavar as mãos. Como que a gente explica isso para criança de 4 aninhos, 5 aninhos? Tem que ser lúdico também? Como que a gente faz? Ele é um novo momento, né? Eu acho que a melhor forma de ocorrer a orientação adequada é o exemplo. Então, se as crianças estão observando que todos em casa estão fazendo essa lavagem e que os pais tragam essas crianças para fazer no mesmo momento, isso fica mais fácil, né? Então, em casa, a gente orienta que seja feita a lavagem com água e sabão várias vezes ao dia e que o uso do álcool seja direcionado mais para em situações que estão fora de casa. Tem-se feito muitas atividades em relação ao álcool, por exemplo, tem algumas mães que colocam glitter dentro do álcool em gel para estimular a criança. Tem outras mães que fazem desenho no dorso da mão da criança e falam que durante o dia elas têm que lavar várias vezes para esse bichinho desaparecer até o final do dia. Então tem bastante coisa, mas eu acho que começa tudo pelo exemplo. Se os pais estiverem fazendo e mostrar e conversar, claro, com a criança, ela não vai entender tudo, mas com 4 anos ela já consegue entender muita coisa, explicando é a melhor forma da criança fazer a higiene correta. Ok. Janaíne, muito obrigada pela sua entrevista e por todas essas informações importantes. Eu que agradeço, tá? Obrigada. Janaíne, muito obrigado, uma ótima tarde. Olha só, aproveitando a presença da doutora Janaíne, a gente quer mostrar para você a homenagem que foi feita ontem no Rio de Janeiro aos profissionais da saúde. Uma projeção vestiu o Cristo Redentor com jalecos semelhantes aos usados por médicos, enfermeiros e outros profissionais tão importantes nessa guerra contra o coronavírus. Imagens dos profissionais também foram projetadas, além das bandeiras de países que registraram casos da Covid-19. Aos pés do Cristo, a palavra obrigado foi projetada em vários idiomas, um momento de emoção e reconhecimento. Aproveitando a sua presença, obrigada, doutora Janaíne, que vocês estão realmente na frente, né? Fazendo toda a diferença. Muito obrigada pelo seu trabalho nesse momento, principalmente nesse momento. A gente que agradece, tá? Tá certo. Carinho. E nós vamos para um breve intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com o programa Pauta Aberta para todo o Brasil aqui na sua TV Evangelizar. Tenha grande confiança na bondade e na misericórdia de Deus, e Ele nunca o abandonará. São Padre Pio de Pietrelcina. E aí, veio dar um garato nesse cabelo, hein? Vamos nessa. Senta aí, senta aí, senta aí. O que vai ser hoje? Faz o de sempre. Rapaz, o que tá acontecendo? Tá ficando meio ralo esse cabelo, hein? Parecendo o fundo da piscina. Preocupação, estresse, idade. Quer saber? Passa a máquina zero aí. Certeza. Você vai assumir a carequice ou tomar uma atitude? Eu tenho outra alternativa. Aqui na barbearia, eu recomendo para os clientes o CAP MX. Ele acaba com a queda do cabelo e auxilia no crescimento. Sabe aqueles efeitos colaterais que os outros produtos causam? Com o CAP MX, você não corre esse risco, porque ele é natural e não possui contraindicações. Eu quero começar a usar já. Você liga lá e eles te entregam. Você adquire CAP MX pelo telefone que está em seu vídeo. Potencialize os resultados. CAP MX Noite. Nato Brasil. Jesus, eu confio em vós. Oi família, Deus abençoe. Quero te convidar para nos encontrarmos toda quarta-feira aqui na TV Evangelizar, às 5:30 da tarde, programa Família em Casa. A gente só precisa ficar junto. Estamos de volta com Pauta Aberta. Agradecemos mais uma vez o seu carinho, a sua audiência, você que está acompanhando a programação da TV Evangelizar.
E agora nós vamos falar diretamente, ou melhor, nós vamos falar da região noroeste, da cidade de Maringá, onde a Secretaria de Saúde identificou que os casos de coronavírus, a concentração maior está na região central da cidade. Para isso, algumas medidas essenciais foram tomadas. Acompanhe. Um dos principais cartões postais de Maringá nunca esteve tão vazio. O Parque do Ingá é um dos locais preferidos dos maringaenses para fazer caminhadas e outras atividades físicas. Mas a pandemia do novo coronavírus mudou a paisagem. Agora, são poucas pessoas que se arriscam a sair de casa. Um estudo divulgado pela Secretaria de Saúde do município aponta que a concentração de casos confirmados de Covid-19 está no centro da cidade e inclui áreas como o Parque do Ingá e o Bosque 2. Por isso, uma das ações de enfrentamento ao novo coronavírus foi interditar as academias ao ar livre. Na última sexta-feira, o município confirmou a 4ª morte por Covid-19 e outros 329 casos são considerados suspeitos. Os locais com mais movimento são os mercados. Em alguns deles formam-se filas enormes, mas sempre com um distanciamento seguro entre os clientes. De acordo com a Prefeitura, as medidas adotadas em Maringá, como o fechamento do comércio desde o dia 20 de março, refletem na menor taxa de incidência de casos confirmados em comparação com outras cidades do Paraná. Desde hoje de manhã, indústrias, construção civil e lotéricas voltaram a funcionar, mas a maioria das atividades continua suspensas. Vanessa, nesse ponto, Maringá lembra muito Curitiba, porque tem muitos parques ao ar livre, parques verdes. Árvores. E domingo que me chamou a atenção aqui na nossa cidade foi o número de pessoas na rua. Até em função do tempo bonito, muito calor, mesmo os parques fechados aqui em Curitiba, muita gente burlando a segurança, indo contra o fechamento e nos parques, de bicicleta, andando, enfim. O que dizer, não é, Rafael? Em outras cidades do Brasil também, Rio de Janeiro, tinha muita gente nas praias. Gente, é comprovado que é o isolamento social que está dando certo em várias regiões do mundo. Por que nós vamos contra? Não é fácil ficar em casa. É difícil, é complicado, a gente sabe. É complicado. Daqui a pouco nós vamos conversar aqui com uma psicóloga sobre ansiedade. Mas é o melhor remédio. Vejam, é só ficar em casa. Então, isso vai passar. Então, você tem que ter paciência e respeitar. Então, só saia se for realmente necessário. É isso aí. E vamos falar agora de mais um exemplo de solidariedade. A Associação Evangelizar em Curitiba arrecadou em abril mais de 1.700 quilos de alimentos. Você vai ver agora como foi a entrega de uma parte dessas doações em instituições atendidas pela obra Evangelizar. Solidariedade, empatia, compaixão. Sentimentos que crescem em momentos de dificuldades. Com a pandemia do novo coronavírus, o medo da fome se torna também um reflexo e uma realidade do Covid-19. E lutando contra este medo, a Associação Evangelizar fortalece ainda mais um de seus carismas, a caridade. Sim, nós somos muito gratos, tanto a Associação Evangelizar a todas as pessoas que nos ajudam, que são os benfeitores, voluntários e amigos da Toca de Assis. Porque a Toca, como você disse, ela vive de doações. Então nós rezamos pedindo a providência de Deus e nós, pela fé, acreditamos que Deus toca o coração das pessoas para que as pessoas se sensibilizem com esse trabalho de também auxiliar os irmãos de rua para que nós possamos ter essa maior liberdade, esse maior tempo dedicado para estar com os irmãos. A Associação Toca de Assis atende pessoas em situação de rua. Há mais de 10 anos em Curitiba, o trabalho é de ressocialização e principalmente a busca de uma nova vida. Nós atendemos os irmãos no centro, em algumas localidades aqui da cidade, levamos o alimento, que é mais um alívio emergencial. Em alguns lugares também, de vez em quando eles vêm aqui na casa, tomam um banho, pegam roupa. E nesse atendimento nós vamos fazendo uma triagem com aqueles irmãos que estão necessitando e que querem uma chance, uma oportunidade para sair das ruas. E as doações continuam. A Associação Evangelizar, que arrecadou no mês de abril 1.700 quilos de alimento, chegou na segunda instituição do dia para a entrega dos kits, a Casa de Repouso São Francisco de Assis, que atualmente atende 11 idosos. Todos os idosos que nós acolhemos aqui são todos de baixa renda. Então, toda essa ajuda, toda essa doação que vem é uma grande ajuda para nós.
E, Rafael, a gente estava falando anteriormente sobre a necessidade de ficar em casa, que é para o bem de todos, tal. Muita gente reclamando do tédio de ficar em casa. Só que ninguém lembra, todo mundo deveria se lembrar que tem pessoas passando fome nesse momento, com necessidade de alimento. Então, uma ação como essa da Associação Evangelizar é essencial neste momento e faz a gente refletir sobre a necessidade de ajudar quem realmente precisa, não é? Verdade, Vanessa. Eu acho que uma outra reflexão que a gente pode levantar aqui rapidamente, eu acho que nunca as pessoas viram a necessidade e realmente o valor da doação, de você se entregar ao próximo, de você servir ao próximo, né? Porque normalmente isso fica muito perto, exemplo de Natal, onde as pessoas se compadecem, algumas datas específicas. E a gente está vendo aqui tantos exemplos bonitos, né? As pessoas ajudando de todas as formas, né? Exato. Verdade. E está valendo a partir de hoje as novas medidas da Caixa Econômica Federal que vão facilitar o financiamento habitacional. Isso é uma forma de estimular a construção civil. Acompanhe. O banco está disponibilizando 43 bilhões de reais para novas linhas de crédito. Uma das principais medidas é o prazo de 6 meses para começar a pagar o financiamento. E isto vale tanto para as pessoas que vão comprar um imóvel, quanto para as empresas que construíram. Para os contratos antigos de pessoa física, o banco oferece uma pausa de até 90 dias no pagamento das parcelas do financiamento habitacional. As novas medidas para o setor habitacional vão garantir a construção de 530 mil novas moradias. Com isso, 1.200.000 empregos poderão ser preservados no país, aquecendo a economia impactada nesse momento pela pandemia do coronavírus. Se a crise ficar mais forte, nós estaremos estudando e poderemos sim ampliar essas linhas. As medidas anunciadas pela Caixa vão contemplar todo o sistema imobiliário financiado pela instituição, inclusive os contratos com o programa Minha Casa Minha Vida. A ideia é manter o setor em atividade e dar fôlego às construtoras, mantendo o capital de giro. Nós acreditamos que estamos dando uma tranquilidade para o setor, trazendo uma tranquilidade para os empregados da construção civil e mantendo esse setor realmente relevante para o PIB brasileiro, ativo. O Laboratório Químico do Exército, um dos mais antigos do Brasil, está aproveitando toda a estrutura do local para produzir cloroquina e álcool em gel. Vamos ver. 1 milhão de comprimidos de cloroquina, a maior parte da produção, aguarda pelo destino a ser definido pelo Ministério da Saúde. Já o álcool gel vai para os mais de 4.000 militares mobilizados nos estados do Rio, Minas Gerais e Espírito Santo, atuando em diversas áreas. Ele se destina para o uso dos hospitais militares, particularmente do Exército, e também das tropas que estão à linha de frente. De uma produção apenas para consumo interno, para 2.400 litros de álcool gel por semana. De um lote de cloroquina a cada 2 anos para 4 lotes a cada 7 dias. A seriedade da situação pediu e o esforço aumentou em larga escala. Para que nós conseguíssemos ativar os 2 turnos de domingo a domingo, o Exército prontamente alocou diversos profissionais aqui para que essa capacidade ela fosse ampliada. Não pode haver contaminação nenhuma na produção da cloroquina. O mesmo acontece com o álcool gel. A produção industrial, ela dentro do controle de qualidade, nós temos todas as verificações necessárias para que o álcool líquido ele se transforme em álcool gel e ele tenha toda a característica para que realmente a pessoa que esteja usando, ela esteja imunizada. Rafael, a gente vê aí o exemplo do Exército, a gente viu o exemplo hoje no nosso programa da empresa Filtros 1000 também produzindo, usando a sua estrutura para isso, que sirva de exemplo para você, empresário que está nos assistindo agora. Se você tem uma estrutura, uma pequena estrutura e pode ajudar, como que você pode ajudar neste momento? É aquela questão que você falou, cada um fazendo a sua parte, não é, Rafael? Verdade, Vanessa. Agora, uma das grandes dúvidas com relação ao coronavírus e à pandemia, e a pergunta que fica no ar é: quando isso vai acabar ou se isso vai acabar? Para responder essa sua dúvida, nós vamos ouvir agora uma pesquisadora do Instituto Butantan. Acompanhe. Bom,
Então, em cima de tudo que a gente tem visto com o SARS-CoV-2, uma pergunta que tem sido feita é se existe a possibilidade de acabar com esse vírus, de extinguir esse vírus. Existem vários quadros da gente conseguir se livrar dessa pandemia, né? Um dos quadros que as pessoas falam muito é justamente de todo mundo ser infectado. É uma situação em que todo mundo foi infectado e todo mundo está imune. É uma situação bastante complicada, mas é possível, né? Só que a gente vai ter muitas perdas numa abordagem desse tipo, porque a gente tem um grupo de risco e esse grupo de risco pode estar indo a óbito. Na melhor das situações, que a gente imagina que tivesse uma vacinação em massa, né? Que todas as pessoas fossem vacinadas e realmente ficassem imunes a esse vírus, a gente sempre teria que manter essa vigilância em cima desse vírus, porque a gente pode estar tendo de novo a reinfecção dele por conta de existir esse estoque em morcegos. Vamos supor que todos morressem, quem não morreu está imune, né? Mas aí está nascendo gente nova, que não está imune. E essas pessoas novas podem ter contato com esses morcegos. No caso da influenza é um pouco diferente, porque o vírus muta muito rápido. Então, na verdade, a gente tem uma resposta imune boa para a influenza, mas essa resposta, no próximo ano, já é um outro vírus de influenza e ele não vale mais, entende? Para o corona, ele também muta muito rápido e pode ser que a gente venha a ter uma situação dessa, que a gente tenha para cada corona que aparecer, cada mutação que aparecer, a gente tenha uma vacina, tenha que formular uma vacina diferente, como a influenza. A gente sabe, por exemplo, que o vírus que se originou lá na China já não é mais o mesmo vírus que está aqui em São Paulo, né, no Brasil. Ele já tem algumas mutações. Então, assim, a gente vai precisar testar essas vacinas. Se existir essas mutações, sim, a gente vai ter que fazer formulações a cada ano ou a cada momento. A gente vai ter que acompanhar, digamos assim, a evolução do vírus para poder fazer esse acompanhamento, a partir desse acompanhamento, poder fazer formulações novas de vacina. Agora, se o vírus não mutou, mas a gente não tem uma resposta prolongada, uma resposta imune prolongada, a gente vai ter que ficar tomando reforço dessas vacinas, né? Justamente para vamos supor, cada ano, a cada 2 anos, tomar um reforço para a gente poder dar um up lá, vamos dizer assim, um up na nossa resposta imune. Provavelmente vai haver um momento em que o vírus vai se atenuando e realmente as pessoas que foram contaminadas já estão imunes, isso a gente ainda não sabe se é possível, né? Aparentemente sim, você contaminada, você não pega novamente, mas existem alguns casos já de reinfecção, na verdade não se sabe se é reinfecção ou se a pessoa tem uma recaída da doença. Então é muito difícil que a gente extermine com o corona. Quer dizer, eu peguei o corona, daqui 2 anos eu posso pegar de novo. Como ele é um vírus fraco, entre aspas, mas ele é um vírus fraco, então assim, ele pode ficar circulando num nível mais baixo na população. E aí o que você vai ter? Você vai ter os casos graves, mas um sistema de saúde que vai conseguir dar conta, porque vão ser menos casos graves do que a gente tem hoje, né? Hoje o grande problema do vírus é que são muitos casos de uma hora para outra. Então a gente não tem um sistema de saúde que consegue dar conta disso, né? Dar conta dos casos graves. Veja que não é um problema simplesmente do vírus, da doença em si. É um problema de como o sistema de saúde está estruturado para receber rapidamente essas pessoas. É uma diferença, assim, entre uma garoa e um temporal, entendeu? Numa garoa, você vai ter água escoando devagar. Então, você não vai ter enchentes. Num temporal, você tem uma vazão muito grande num único momento e aquilo vai dar enchente, né? Não que você não tenha o sistema de escoamento, mas ele não vai dar conta naquele momento porque é muita água em pouco tempo. É isso que a gente está tendo hoje. Obrigada. A pesquisadora Soraya Calil Jorge, ela é pesquisadora do Instituto Butantan. Muito obrigada por essas explicações.
E uma das consequências da pandemia do coronavírus é o isolamento social, que isso está gerando muita polêmica e divide muito opiniões. E uma das consequências desse isolamento social é o aumento da ansiedade entre todas as faixas etárias. E para falar um pouco mais sobre esse assunto, nós estamos recebendo aqui no programa Pauta Aberta hoje, ela que é psicóloga, a Gisela Schmidt. Gisela, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigada, Rafael. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigada, Gisela, pela sua participação. E eu já começo perguntando se você já percebe nos seus próprios pacientes um aumento dessa ansiedade devido a esse isolamento, a esse momento? Ah, certeza. Eu percebo nos pacientes, porque tem pacientes que estão, né, tendo que ser atendidos nesse momento pessoalmente. Então, tanto nesses, né, estão mais ansiosos, como eu percebo pacientes que inclusive tinham deixado já a terapia e estão me procurando porque voltaram com alguma questão ou aquela ansiedade que está tomando conta. Então, está acontecendo muito. Houve já um aumento, né? Aumento. Gisela, a gente sabe que existem vários fatores aí que eles chamam de gatilhos, né? Gatilhos para essa ansiedade. Essa atual situação que estamos vivendo, que é o do desconhecido, isso é o que pode ser um dos principais gatilhos para essa ansiedade? Sim, todo esse momento de estresse, não é? De você não saber o que é que vai acontecer, e quando que vai acontecer, e como que vai acontecer. Quando vai terminar, a gente estava até falando Quando esse pico, né, que a gente está esperando toda hora. Outra situação é estar em casa também, né? Preso. Muitos estão presos. Acho que essa sensação do preso, eu acho que é mais difícil. De né? não conseguir sair. Você não pode sair de casa. Não, e aquilo, para todos nós, algo foi tirado, né? Verdade. Até aquelas pessoas que gostam de ficar em casa, algo foi tirado. Ou foi o trabalho, ou foi o estudo, né? Ou foi o relacionamento social. Pense nos jovens que todo final de semana gostam de sair também, né? Então, a retirada disso também vai aumentando a ansiedade. Além do que o pensamento, como que vai ser depois, na frente? Sim. A hora que passar tudo isso, como que retomamos, não é? Exato. E retomamos em que nível? Então, tudo isso é muito estressante e ansioso. Gisela, isso é um fato, as pessoas estão mais ansiosas, mas a gente fala, a gente está ansioso, ponto. Mas para algumas pessoas isso é físico. Sim. A pessoa começa a manifestar alguns sintomas, mesmo de taquicardia, e bem no momento que a indicação é não ir para o hospital. Certo. Né? Nesse caso, como que a gente fala, por exemplo, com uma pessoa que começa a ter esses sintomas, que a gente não sabe se é uma crise de ansiedade, você não sabe como lidar, na verdade, com alguém em casa que está tendo esses sintomas. Sim. Bom, então, existem pessoas que já têm isso anterior, não é? Então, essas pessoas têm que manter os cuidados que sempre tiveram e ver o que é que tem que fazer a mais estando em casa. Tá. Né? As pessoas que estão começando a ter, é ideal que perceba e veja o que é que está acontecendo. Presta atenção no que ela... Porque até chegar nesses sintomas físicos já começou em algum tempo antes nesse psicológico, né? Então, às vezes a gente está em casa e alguém da casa começa a dizer, nossa, como você está irritado, como você está nervoso. E a gente pode olhar e pensar assim, é por essa situação. E somente ver que é isso, sem pensar que há uma ansiedade. E cada um, né, que está, então, passando, e todos estamos e que está vendo isso, começa a olhar e ver que comportamento está tendo em casa, o que é que está diferente, o que está mudado, se está percebendo que está mais irritado, mais nervoso, né? Intolerante, o que é que está acontecendo. Porque o sintoma físico, ele começa também, ele não vem assim de repente, ele começa gradativamente. Então, vamos tentar evitar. Agora, se a pessoa já está nesse momento desses sintomas, né? Tem que evitar ir ao médico, mas... Né, o que é que vai fazer? Vai ter que buscar alternativas dentro de casa. Sim. Agora, se for muito grave, vai ter que ir ao médico. Que alternativas seriam essas dentro de casa? De repente, é a respiração, algumas coisas que a pessoa pode fazer para tentar, ou a família pode ajudar, porque às vezes a pessoa, na ansiedade de ajudar, acaba atrapalhando, né, uma crise dessa. A ansiedade, ela pega tanto no aspecto psicológico, né, ela pega no aspecto físico, ela pega no aspecto de sensações, né? São coisas que vão acontecendo, mudança de comportamento. Então, e cada um de nós, já antes de todo esse período, onde a gente foi pego de surpresa, nós tínhamos a nossa rotina, com coisas que a gente gostava mais de fazer. Então, agora, quando eu estou em casa, eu começo a olhar e ver o que é que eu gosto de fazer e que eu estou deixando de fazer. Então, se é no aspecto físico, por exemplo, eu
fazia ginástica, eu andava no parque, tudo, eu não estou podendo ir, então a gente tem alternativas, não é? Exatamente. Eu vou lá, pego planos de aula, né, que tem pela internet, vou fazendo, até posso me reunir com os meus familiares e fazer, né? Ou se um aspecto que para mim me é bom, que eu gosto, que é a leitura, que é estudar, eu posso então agora pegar aqueles livros que eu, por um tempo talvez, quis ler, não estou lendo, ou vou fazer cursos online, né? Eu tenho que ter um projetinho enquanto eu estou em casa. Ocupar a mente. Ocupar a mente. Nós estamos falando muito dessa mudança, né, de realidade, dessa mudança de hábito dentro de casa. Até você citou, né, os jovens, enfim, que não sabem se vão voltar a se divertir nos bares com os amigos. Eu tenho lido também que a questão da aceitação. Eu não sei se isso é uma forma de diminuir a ansiedade, a pessoa aceitar o que está acontecendo e de que, teoricamente, vai perder alguma coisa. Talvez perca essa época do ano, que ele vai repor o ano que vem. Enfim, eu não sei se isso ajuda a diminuir a ansiedade. Aceitar, porque tudo na vida, né, tem os ganhos e as perdas. Então, ao mesmo tempo que está tendo perdas, olhar e ver o que é que eu estou ganhando, né? Isso entra na aceitação. E, claro, todos nós, em algum momento, talvez, né, fui pego assim e não sei direito como organizar as coisas. Mas, à medida que eu vou organizando as coisas que eu vou fazendo, também vai me dando a aceitação do momento. Porque não é só eu sentar e pensar, bom, agora eu vou aceitar, né? Não é tão fácil assim, né? Agora eu vou Fórmula aceitar. mágica, Ok, aceito. Não, a gente aceita. Mas o que é que eu vou fazer, então, para me organizar dentro desse tempo que eu tenho, desses contatos que eu estou tendo? Tenho paciente que me diz, toda sexta-feira eu sento, ligo lá o Skype, o WhatsApp e pego lá o que eu quero beber e me reúno com meus amigos. Não é? É uma maneira e ali criativa. a gente fica conversando, não é? Então, é uma outra forma que a gente pensar, o social tem que ficar todo abandonado. Não, né? Eu tenho formas. Ou uma outra paciente, ai, que saudades da minha avó. Mas liga para tua avó. Liga para a avó. A avó não usa tem tecnologia, né? E se a avó não tem acesso àquela tecnologia, pega o telefone e liga, né? E fala, estou com saudade, só queria falar isso, né? Então, a gente arranjando outras formas, porque o momento agora é esse. Outra questão que está causando ansiedade é exatamente essa cobrança de que a pessoa tem que fazer alguma coisa. Gisela, não sei se já percebeu nas redes sociais, faça exercício, leia, se organize. Né? Desafios, eu desafio você alguma coisa. Então, também seria, além da aceitação, se permitir, não é importante nesse momento? Tudo bem, se você não quer fazer nada, não faça. Sim, porque, olha, se o não fazer nada fica tudo bem para você, né? O importante é isso, passar por esse momento, porque ele vai ter fim. Sim, né? Então, fato. O que eu tenho que cuidar não só do meu aspecto físico, eu vou ficar trancado dentro de casa cuidando do meu físico, mas eu tenho que cuidar do meu psicológico. Né? Eu não posso deixar com que eu só trancado dentro de casa acabe com o meu psicológico, porque o psicológico ele é tão importante como o físico. Sim, tá certo. Com certeza. E a gente está quase encerrando a nossa entrevista aqui, Gisela, e eu queria até puxar um outro lado rapidamente aqui para a gente falar, que é o lado da desaceleração, né? Nós estamos desacelerando. Será que isso também não é benéfico para a sociedade de uma forma geral, desacelerar? Muito benéfico, porque nesse momento você também começa a colocar na balança o que é que de verdade é importante, não é? Então a gente vive naquele mundo acelerado e que causa ansiedade. Também causa muita ansiedade. Você chega na tua casa, você já olha, bom, eu fui, trabalhei, fiz isso, fiz aquilo, mas agora eu chego em casa, eu também tenho que fazer isso e aquilo, né? E aí você começa a ver que tudo que você correu, nesse momento não parou. Exato. Muitas coisas pararam. E que você está vivendo, não é? E que você está podendo se dedicar a pessoas, a coisas que você por muito tempo talvez não pôde, né? Então essa desaceleração é um dos ganhos também. Não foi o que a gente falou antes? Perdas e ganhos. Para o meio ambiente a gente já está vendo que está sendo um ganho, né? A gente vê notícias que diminuiu a poluição, até os pandas estão reproduzindo quando o zoológico está fechado. Até tem essa notícia. Então realmente, né? Sim, os pode ganhos, ser bom. os ganhos. Tá certo. Gisela, muito obrigado eu que pela agradeço, sua participação. Muito obrigada, Rafael. Muito obrigada, Vanessa. Obrigada pela sua presença. Obrigada.